E aí, pessoal, tudo bem? Espero encontrar todo mundo bem. Depois desse período aí de quarentena que nós estamos vivenciando. Após nós termos estudado o capítulo 1, que trata sobre a previsão de demanda, onde nós estudamos os modelos quantitativos e qualitativos de previsão de demanda, nós vamos começar o nosso capítulo 2 de forma remota, né, utilizando os recursos de tecnologia que nós temos disponíveis aí. Iniciando então com o tema que trata sobre a capacidade do projeto e a capacidade efetiva. Então nós estudamos primeiro a questão da previsão de demanda e agora nós vamos estudar como é que nós devemos ajustar a capacidade para atender aquela demanda que foi prevista. Bom, é importante ressaltar nesse sentido que a capacidade teórica de uma operação ela nem sempre ela pode ser atingida na prática. Aliás, quase nunca ela vai ser atingida na prática, porque a capacidade teórica ou a velocidade máxima da linha ela é aquela capacidade que a gente chama de capacidade vendida, né? Então, quando eu tenho um equipamento que vai trabalhar nas mais perfeitas condições, com a melhor matéria-prima possível, com o melhor operador possível, no ritmo mais acelerado possível, sem acontecer nenhuma interferência. Então aí nós vamos ter uma capacidade teórica que é essa capacidade máxima do equipamento. Bom, nós temos, portanto, além da capacidade teórica, a capacidade efetiva, que aí sim se aproxima um pouco mais da realidade. Por quê? A capacidade efetiva é aquela onde vão ser descontadas da capacidade teórica aquelas perdas que nós chamamos de perdas programadas, que vão acontecer devido às demandas técnicas de mercado sobre a operação. Então, por exemplo, uma perda programada pode ser uma manutenção preventiva, uma perda programada pode ser um setup para trocar o produto, né, dentro da linha de produção, e que naturalmente vão ser perdas que vão acontecer no processo e que eu já tenho que prever que elas vão acontecer para mim poder calcular a minha capacidade efetiva. Além disso, nós vamos encontrar também uma terceira capacidade que nós vamos chamar de volume de produção real. O volume de produção real é aquele em que eu pego a minha capacidade efetiva e deduzo, além das perdas programadas, também as perdas não programadas, ou seja, aquelas que poderiam e deveriam ser evitadas, como, por exemplo, problemas de qualidade, quebra de equipamentos, absenteísmo e qualquer outro problema que poderia ser evitado na minha operação. Bom, e por que é importante que a gente conheça essas três modalidades, que nós temos três tipos de capacidade? Porque eles vão nos dar a possibilidade de calcular dois importantes indicadores. O primeiro indicador é o indicador de utilização, que vai ser dado pela razão entre o volume de produção real e a capacidade de projeto, né, aquela capacidade teórica. E o indicador de eficiência, que vai ser dado pela razão entre o volume de produção real e a capacidade efetiva. Notem aqui que, como a eficiência ela é calculada em razão da capacidade efetiva, ela é algo que é mais próximo da realidade, ou seja, daquilo que seria possível, do que a utilização. Portanto, um indicador também mais utilizado. Para nós termos um exemplo disso, nós podemos observar aqui num processo, numa operação que tem uma capacidade de projeto de 168 horas, ela pode contar com perdas planejadas, né, aquelas que nós sabemos que vão acontecer, de cerca de 59 horas, vai me dar uma capacidade efetiva de 109 horas. Além disso, o processo ele pode sofrer algumas interferências que vão gerar perdas não planejadas, aquelas que poderiam ser evitadas, da ordem de 58 horas, me dando um volume de produção real de 51 horas. Isso para mim já é o suficiente para mim poder calcular os dois indicadores que eu preciso. O de utilização, que vai ser dado pela razão entre o volume de produção real, que neste caso são 51 horas, pela capacidade teórica da planta, que são 168 horas, e, portanto, vai me dar uma utilização de cerca de 30,4%, uma utilização bastante baixa diante daquilo que o processo poderia ser utilizado. E a eficiência, que vai ser dado pelo volume de produção real, nesse caso 51 horas, pelo volume de produção, pela capacidade efetiva, que são 109 horas, e isso vai me dar uma eficiência desse processo de cerca de 46,8%.
Bom, como nós vimos que há uma necessidade de buscar sempre um equilíbrio entre demanda e capacidade, mas que nem sempre isso vai ser possível, nós vamos identificar algumas políticas alternativas de capacidade que vão se diferenciar. Então, nós temos basicamente 3 políticas que vão responder às flutuações de demanda. A primeira política é a política de capacidade constante, que é aquela que vai ignorar as flutuações e manter os níveis de atividade constantes. A segunda é a política de acompanhamento de demanda, que vai buscar ajustar a capacidade para refletir as flutuações de demanda que estão acontecendo. E a terceira é a gestão de demanda, que vai ser aquela que vai tentar mudar a demanda para moldar a demanda, a disponibilidade de capacidade que a empresa tem. Bom, na política de capacidade constante, nós vamos encontrar sempre a capacidade de processamento estabelecida num nível constante durante todo o período. Isso vai me dar como vantagem, né, o fato de eu poder atingir objetivos de padrão de emprego estáveis, sem um alto turnover, né, de funcionários, alta utilização do processo e normalmente alta produtividade com custo unitário de produto mais baixo. No entanto, isso vai ter como contrapartida a necessidade de que a empresa financie estoques que vão ser consideráveis e, além de ter que dispor de capital para financiar esses estoques, ela também vai ter que dispor de espaço físico para armazenar esse estoque todo em períodos de vale de demanda. E esses estoques eles devem ser desovados no período de pico de demanda. Nesse tipo de política, as decisões tomadas são quanto ao que produzir para estocar, em vez daquilo de vendas que está relacionado à venda imediata, porque nós estamos trabalhando mais em cima de uma previsão do que de pedido em carteira. É importante ressaltar que a política de capacidade constante ela tende a atender, né, a atrair apenas produtos que são produtos geralmente padronizados, como por exemplo um copo descartável, um revestimento cerâmico, e que um produto que, além de padronizado, ele não está sujeito à perecibilidade, não só a perecibilidade de perda de prazo de validade do produto, mas também a perecibilidade de demanda de mercado, né? Ou seja, o mercado atrai o produto, aliás, o mercado ele é atraído pelo produto em um determinado período, mas em outro período não, como é o caso do produto de moda, né? Do vestuário. Então, o vestuário ele não trabalha com uma política de capacidade constante em função de que existe uma alta perecibilidade do produto voltada à tendência. Então, como a cor que está se usando hoje não vai ser a cor que vai se usar amanhã, não adianta produzir para estoque nesse sentido. Bom, nós vamos ter também a política de acompanhamento de demanda, e essa política é bastante comum porque ela visa tentar ajustar a capacidade bem próxima aos níveis de demanda que são previstos em determinados períodos, né? Então, como muitas operações estão sujeitas à sazonalidade, então a política de acompanhamento de demanda ela pode ser muito útil para alguns processos. No entanto, apesar de ser atrativo para as empresas, é muito difícil conseguir, porque em determinados períodos eu vou precisar de número diferente de pessoas, de horas de trabalho, de equipamentos para poder atender a demanda. Então, no período de vale de demanda, eu não preciso de tanta gente, não preciso de tanto equipamento, mas no período de pico de demanda, eu posso precisar mais do que eu disponho naquele momento. Ressalta-se também que essas políticas de acompanhamento de demanda elas não atraem geralmente operações que vão fabricar o produto padrão não perecível, como é o caso daqueles que atuam na política de capacidade constante. Tá? A política de acompanhamento de demanda ela vai exigir algumas estratégias, né, para que eu consiga ajustar a minha capacidade, a minha demanda. E essas estratégias elas podem se dividir aqui em 5 exemplos, 5 métodos que nós temos. O primeiro método é o método de hora extra e tempo ocioso, onde o meu colaborador ele vai trabalhar no período de pico de demanda além do seu expediente e no período de vale de demanda ele pode ser utilizado de um banco de horas, por exemplo, para folgar. Nós temos outro método que é a variação do tamanho da força de trabalho, que acontece, né, em algumas operações, que é o caso da demissão e admissão. Demissão quando eu tenho vale de demanda e admissão quando eu tenho um pico de demanda. Isso pode não ser muito interessante para a empresa em função de que eu acabo tendo um custo
adicional para demitir e também um custo que está intrínseco no admitir, né, que é o custo de treinar e fazer com que o funcionário ele produza aquilo que eu preciso. Também existe a estratégia de uso de tempo parcial, né, que devido à flexibilização das novas leis trabalhistas, isso se torna bastante possível. A subcontratação, que nada mais é do que o processo de terceirização, onde eu vou buscar parceiros que possam trabalhar nos momentos de pico de demanda para que eu possa atender uma demanda crescente. E esses parceiros eles não me geram custo, né, um custo de manutenção da sua estrutura nos momentos de vale de demanda, quando eu não preciso, com a minha própria capacidade, eu consigo atender a demanda que eu tenho. Vale ressaltar que, nesse sentido, a subcontratação também é algo que tem que ser muito bem analisado à luz da regulamentação trabalhista, visto que muitas vezes parceiros que são exclusivos de uma empresa, eles podem acabar gerando causas trabalhistas para essa empresa. E também nós temos o gerenciamento de demanda. O gerenciamento de demanda mais é do que a própria política de ajuste da demanda, onde a empresa ela tenta ajustar a demanda à sua capacidade em determinados momentos. O método mais comum para ajustar a demanda à capacidade é o preço, né? Então, a empresa, ela nos momentos de pico de demanda, ela eleva o seu preço e dessa forma ela seleciona os clientes que vão fazer parte da sua carteira naquele momento. Isso pode ser uma estratégia arriscada, porque de repente eu tenho um bom cliente que no momento desse se vê obrigado a buscar pela concorrência e se interessar mais pela concorrência do que pela minha empresa. E no momento do vale de demanda, a empresa, para tentar atrair uma maior fatia do mercado, ela reduz o seu preço para poder vender mais. Bom, visto que as três políticas alternativas de capacidade elas reúnem qualidades interessantes para a organização, muitas empresas acabam adotando uma combinação dessas três formas de tentar ajustar a sua capacidade à demanda. É importante ressaltar que essas empresas elas têm o desafio de fazer com que os gerentes eles consigam ponderar todos os objetivos de desempenho que muitas vezes são conflitantes, porque muitas vezes eu tenho um objetivo de desempenho de maximizar a receita ou reduzir o custo do processo produtivo ou aumentar a minha margem de contribuição, e muitas vezes esses objetivos eles vão ser conflitantes entre si em determinados momentos em que eu estou passando ou por um pico ou por um vale de demanda. Então é importante que os gerentes da empresa eles tenham uma visão mais estratégica disso, para que eles possam compreender momentos em que um objetivo ele vai se sobrepor a outro. Então, essas organizações, nesses momentos, elas vão ter oportunidade de, com a participação dos seus gerentes, traçar uma estratégia que seja mais adequada e mais eficaz para que ela consiga manter da melhor forma possível o equilíbrio entre demanda e capacidade. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Eu deixei lá para vocês a atividade avaliativa referente ao nosso estudo de hoje, e vocês devem utilizar a apostila de vocês, esse material de apoio, para poder então resolver essa atividade avaliativa, ok? Um abraço para todo mundo, até semana que vem e vamos lá, gente, até mais.